Fins de semana que parecem simples, mas por dentro estão carregados de significado. Este começou com mensagens no WhatsApp, a tentar alinhar agendas, escolher datas, mandar áudios a dizer preciso mesmo de um tempo assim. Às vezes, não é sobre o sítio onde vamos, é sobre quem vai connosco. A Inês está na minha vida há 13 anos. Crescemos juntas sem estar sempre no mesmo sítio, mas a ligação ficou. E a Cristina chegou numa fase em que eu nem sabia que ainda dava para criar amizades assim. E do nada, ficou. Somos todas diferentes, mas sabemos que há uma ligação que resiste. Ao silêncio, às fases da vida, ao tempo que passa. E eu fico a pensar, o que é que realmente nos liga? Sempre que eu estou a preparar uma mala para um fim de semana assim, não é só a mala que eu estou a preparar. Também estou a preparar as minhas emoções, o meu coração, porque há pessoas com quem podes ser simplesmente só tu, sem filtros. E a Brené Brown, ela fala disso, sobre como a verdadeira ligação começa na vulnerabilidade. E eu acho que é mesmo isso. Estar com amigos que te conhecem, que não exigem performance nenhuma, onde não precisas de falar muito, precisas de só estar. Porque a amizade vive ali nos pequenos gestos, nos olhares, nos risos, nas piadas e até mesmo no silêncio confortável. E às vezes é nesses fins de semana que tu sentes, é aqui que eu posso pousar tudo. E este fim de semana nós vamos à Ericeira e eu vou com o coração completamente aberto. Let's go! Se tens uma amizade assim, cuida. E se não tens, começa por partilhar só um bocado de verdade com alguém. Pode ser o início de algo muito real. À medida que vamos crescendo, as amizades mudam. Já não é aquela coisa de estarmos sempre a sair, a festejar, a mostrar que estamos sempre animadas. Hoje, o que mais valorizo é a paz. Pessoas que não cobram nada, que não julgam e que não te pedem para ser sempre a melhor versão de ti. Pessoas com quem podes simplesmente estar sem teres que provar nada. E isto é tão raro, mas tão precioso. É como aquele abraço que nem precisas de palavras para sentir. Pensa, com quem é que consegues estar em silêncio e ainda assim sentir-te bem? Se já tens essa pessoa, valoriza mesmo. E se ainda não tens, tenta oferecer isso a alguém. Só isso, presença verdadeira sem pressões. Às vezes pensamos que criar uma ligação é algo muito difícil, mas na verdade são só 3 gestos simples que podem fazer toda a diferença. Faz perguntas a sério, tipo, o que é que vai realmente no teu coração? Partilha algo teu, sem qualquer filtro. E acima de tudo, está presente. Arruma esse telemóvel e escuta mesmo. Não subestimes o poder de uma conversa com a intenção. Isso pode ser o início de algo verdadeiro e de algo muito bonito. Toda a gente fala de amigos de infância, mas ninguém fala das amizades que surgem quando estamos só a tentar sobreviver à vida adulta. Aquelas que aparecem no meio do caos, quando nem sabíamos que precisávamos delas. E a Nocas, uma amiga que conheci há um ano, mas que chegou na altura certa, tornou-se casa quando eu estava perdida. Ela é artista e fotógrafa com um olhar incrível para contar histórias através das imagens. E hoje vamos a um evento importante, feito por ela, sobre um tema que nos toca a todas, My Body, My Choice. Fala sobre o corpo e liberdade, 2 temas que nos tocam a todas, mas que também nos fazem pensar sobre ligação. Porque no fundo, o que nos liga às pessoas não é só o que partilhamos ou o tempo juntos, é a liberdade de sermos nós mesmos, sem máscaras, sem julgamentos. É sentirmos que o nosso corpo, a nossa história, são respeitados e aceites. E quando isso acontece, a ligação torna-se verdadeira e profunda. Houve uma subscritora, a Diana, que comentou há uns dias: queria um vídeo sobre pessoas ausentes. E eu senti isso porque eu também estou numa situação assim agora. Uma pessoa super importante para mim que tem estado a desaparecer. E o pior é que às vezes nem há uma explicação, é apenas o silêncio e aquelas desculpas de não tenho tido tempo. E é muito duro, mas a verdade é que quando alguém diz que não tem tempo, é porque nós estamos nem perto de ser uma prioridade para a outra pessoa. E eu percebi isso de uma forma que eu não estava bem à espera. A verdade é que o meu computador estava muito cheio, eu já nem estava a conseguir exportar um vídeo. E quando nós temos o computador ou temos um telemóvel cheio, o que é que nós fazemos? Nós eliminamos o que não parece essencial. Nós vamos aos ficheiros, nós vamos às aplicações, nós procuramos qualquer espacinho para deitar fora aquilo que
não está a ser tão útil agora e custa muito perceber quando somos eliminados por alguém. E isso tem-me custado muito, mas também me tem ajudado a perceber onde devo e não devo continuar a pôr energia. É porque ficar sem resposta dói, mas às vezes o que dói mais é continuar à espera da resposta. E eu no último ano tenho trabalhado muito com a minha psicóloga para conseguir ultrapassar isso. E eu quero partilhar com vocês também algumas dicas, quase como um lembrete de que há coisas que podemos fazer para não ficarmos presos. A primeira dica é fazer uma limpeza emocional. Pensa em quem tens tentado manter por perto, mas que já não responde, já não procura, já não cuida. Não precisas de cortar, mas podes parar de insistir. Porque eu tenho insistido tanto e eu fico tão cansada e estou a dar espaço. Quem quiser ficar, vai mostrar. Claro que isso não se aplica a tudo, mas eu cheguei a um momento em que eu sinto que estou a insistir tanto que agora está do outro lado e eu não vou ficar à espera. Porque a minha dica 2 é dar atenção a quem é que te traz paz. Em vez de perderes tempo em pensar em quem desapareceu, olha à tua volta e pergunta-te quem é que está lá, quem é que manda mensagem sem interesse escondido e começa a regar essas relações. Porque eu digo-vos mesmo de forma sincera, às vezes estamos tão focados na pessoa que está a desaparecer que não percebemos que há outras pessoas à nossa volta que ainda querem mais o nosso bem. E a minha dica 3 é, se alguém desapareceu ou queres mesmo que desapareça e queres fazer encerramento, escreve. Nem sempre vais conseguir ter uma conversa. Talvez a pessoa do outro lado nem sempre esteja aberta para ouvir a tua perspectiva. Mas podes escrever tudo o que querias dizer, mesmo que nunca envies. Fecha esse capítulo dentro de ti. Dá essa oportunidade de te abrires e escreveres tudo o que gostavas de dizer a essa pessoa. Eu acredito muito que nós conhecemos as pessoas por alguma razão. E eu gosto sempre de dizer que há pessoas que passam pela nossa vida para aprendermos a ser amados, mas muitas vezes também é para aprendermos como é que se ama a nós próprios. E às vezes estas coisas que correm menos bem, talvez sejam um lembrete para nós sabermos quem somos, os nossos limites e as nossas intenções. E eu também estou num momento em que quero viver mesmo em paz. E se alguém que me quer afastar, por algum motivo, mesmo que seja porque não tenho tido tempo, todas as pessoas arranjam tempo. Nem que seja para uma conversa de 5 minutos, uma visita de umas horas, tomar um café, o que quer que seja. Todos temos tempo. E se alguém diz que não tem tempo, é porque não somos uma prioridade. É porque já servimos o que tínhamos de servir e aceitarmos isso e tentarmos dirigir a nossa energia para o que nos faz bem. E nós nunca sabemos o futuro. Talvez essa pessoa possa voltar, talvez não, mas neste momento não está nas nossas mãos. E se insististe, talvez seja a altura de tu parares de insistir. E eu sei que as respostas vêm todas conforme o tempo passa, por isso vamos dirigir essa energia para o que nos traz paz. Talvez o que nos une não seja o tempo passado juntas, nem as conversas constantes. Talvez seja o que não se vê. A segurança de sermos quem somos, o silêncio leve, a mão que aparece mesmo quando não pedimos, as gargalhadas no fim de um dia simples. Este fim de semana foi isso. Um lembrete de que estamos vivas e ligadas. E tu? Com quem é que te sentes assim? Está mesmo bonito.